Olá, gente, Nonata do canal Minha Luz Cresce. Hoje eu vou trazer um assunto pra vocês que nem é legal falar aqui. Pois é. O assunto é esse, quando a pessoa resolve tirar a própria vida. E por que eu trouxe esse assunto? Porque eu fui participar de uma constelação familiar e eu vi o quanto é importante a gente saber de onde veio isso, qual a origem, porque é uma informação a mais pra você entender que essa energia não é sua. Essa energia tá vindo de outro lugar. Durante essa constelação familiar ficou bem claro isso. Foi bem denso, foi bem pesado. Eu nunca tinha participado, eu me arrepiava tanto, foi muito real. Assim, ficou bem explicado porque que certa pessoa tentou tirar a própria vida. Muito claro mesmo. E por que eu trouxe esse assunto? O assunto da noite foi esse. Como os hospitais estão cheios desses casos. A mídia abafa, acontece em shoppings, acontece em todo canto e é abafado, graças a Deus que não é tão divulgado, porque esse tipo de assunto, além de prejudicar o comércio, né, porque acontece em shoppings, acontece nesses lugares assim, também atrai mais do mesmo. O que me veio à mente. Será que as pessoas que tentam fazer isso, que todas as famílias não têm um caso desse, de casos de pessoas passadas, bisavós, tataravós, pessoas lá na raizinha mesmo da nossa existência? Pra você que não sabe do que eu tô falando, constelação familiar, eu não tô lembrada de uma série que tem na Netflix, mas eu vou deixar aqui quando eu estiver editando o vídeo. Essa série, ela mostra, lá tem casos, fobias, vou dar só esse spoiler, tá? Tem uma médica que ela treme a mão. Quando ela fez a constelação familiar, que foi ver o que aconteceu lá no passado dela, teve uma pessoa que foi assassinada e ela ficava lembrando da pessoa apertando o gatilho. Isso ficou nos registros da família e veio parar nela. Nessa série mostra que todos os nossos problemas têm uma raizinha lá no passado e que precisa ser limpada, cortada agora, no presente. Para quem quer saber exatamente o que aconteceu, faz a constelação familiar. Mas tem outras formas de limpar essas questões, como o Ho Oponopono, fazer a oração do perdão para a mãe e para o pai, para a gente perdoar e limpar essas coisas que aconteceram no passado. Que é uma informação a mais, faz a constelação e vê bem direitinho. É incrível. Só vai você vendo, só vai você participando para você entender. E por que eu trouxe esse assunto denso hoje? Essa coisa da morte. Porque eu vi uma necessidade muito grande. Não para falar da morte em si, mas para falar da vida. A importância de nós sermos mais legais, da gente ser mais amoroso, ser mais sorridente. Não importa quem passe pela sua vida. Quando você passa por uma pessoa de cara fechada, trancado, preso no mundo dela e dá um sorriso, talvez você esteja iluminando a vida daquela pessoa. Talvez você esteja... Às vezes são pessoas que se sentem sozinhas, que acham que ninguém tá vendo ela. Eis a importância da gente ser mais amoroso, ser mais cuidadoso. Prestar atenção em quem é que vive, que tá se escondendo, quem é que tá ali se fechando, se fechando, se fechando. Tá acontecendo alguma coisa, gente? Vamos prestar atenção. Não é frescura, não é besteira. Vamos tentar nos aproximarmos dessas pessoas. Ver o que está acontecendo, antes que seja tarde demais. Porque o que eu vi ontem foi muito real. A história que está acontecendo na vida de uma pessoa é muito bom saber, mas bom mesmo é que a gente perceba antes o que está se passando e tente evitar, e tente ajudar. Nem sempre é possível. Quem está longe, se atentar para isso, sentir isso. Mas sempre tem alguém perto. Às vezes nós somos tão reativos, brigamos tanto, não entendemos, achamos que é frescura. Vamos tentar mudar esse olhar e ajudar a pessoa. Dizer que existe solução, sim. Seja lá qual for a questão, tem solução. Seja financeira, seja amorosa. Lembrá-la que nós temos um pai amoroso que está aqui o tempo todo para nos ajudar. Não é mais uma questão de ter fé. Fé é quando eu vou lá no cartório, eu não conheço a pessoa e o cartório diz, eu dou fé. Você pode confiar nessa pessoa, tá aqui. Ela é confiável. Mas no caso de Deus, a gente não precisa ir no cartório. Nós temos certeza de que Ele está aqui para nos ajudar. O que eu vejo hoje? As questões. Vamos supor, adolescentes. Os adolescentes hoje não sabem se gostam de meninos ou meninas, estão passando por essa fase da mente aberta ou da rebeldia para afrontar os pais mesmo. Decide que, menina vai namorar menina, menino vai namorar menino. Ou então, muitas vezes, é o que ele sente mesmo, é amor, tá ali, é o que ele quer realmente. E aí? Por que a gente tem que reprimir? O importante é amar. É melhor um filho no caixão ou um filho feliz amando quem ele quiser, livre para amar. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque a gente reprime tanto os filhos, critica tanto, aponta tanto o dedo, que a gente fica se sentindo assim. Eu vou falar do meu canto de filha, porque não tive filho. Inclusive na constelação aponta muito isso. Cada um precisa assumir o seu lugar. Eu não posso querer ser maior que a minha mãe, que é uma questão que eu preciso trabalhar todos os dias. Minha mãe sempre será maior do que eu.
Ela me trouxe ao mundo. Ela não precisou de mim pra nada. É independente. Então sou eu que preciso da força dela. Eu não tenho que estar doando minha força pra ela. Eu que preciso da força dela. Existe essa hierarquia. E o filho, ele precisa dessa força do pai e da mãe. Precisa muito pra não fazer besteira, pra se achar, pra se sentir amado, pra se sentir acolhido. Porque quando a gente faz o contrário disso, não estamos ajudando, ainda estamos empurrando ele pra um precipício. Estamos empurrando ele mesmo pra coisa que ele não quer fazer, mas de tão angustiado, de tão perturbado, talvez ele pense em fazer. Talvez ele dê abertura para essas coisas lá do passado se chegarem a ele. Porque eu acredito de verdade. Em todas as famílias, talvez, provavelmente, já tenha acontecido isso. Porque no passado, gente, não tinham hospitais, não tinham remédios, tinham pragas, tinha coisas muito feias, muito pesadas. E a pessoa, eu acho que era melhor mesmo se matar do que ver as carnes, né? Ver tanta coisa que acontecia sem ter um apoio, sem ter uma ajuda. Era melhor mesmo fazer uma besteira com a própria vida, que já estava ali mesmo se acabando aos pouquinhos e muita dor. Hoje em dia nós somos abençoados com remédios, com tratamentos espirituais, medicinais, de todos os tipos. Eu acredito mesmo que em todas as famílias tem um caso assim, sabe? Mas a questão é não dar abertura para esse tipo de pensamento, de situação se acoplar a você. Porque esse sentimento, esses espíritos que passaram por isso, estão em bares, estão por aí soltos. Quando a gente comete essa loucura de tirar a própria vida, a gente não vai pro descanso eterno. A gente fica vagando por aí, perdido, sofrendo mais do que se estivesse aqui em carne e osso. Pagando as contas, sofrendo por amor. Nós, nesse plano, sofremos muito, muito mais, porque a gente fica ali junto com todas essas energias que fizeram isso. E são energias muito pesadas. Aqui a gente ainda pode mudar nossa frequência, nos melhorarmos. Nessa situação, vamos precisar pedir ajuda, né? Aqui também. Mas é como se lá tudo fosse mais pesado. Esse plano, suicidas que já passaram para outra vida. Mais pesado, lá é mais visível o sofrimento. Lá é mais doloroso, lá é mais escuridão. Mais ausência de luz. Pra pessoa lembrar que ela pode pedir ajuda é mais complicado. Aqui, eu acho, nesse plano, que é mais fácil a gente sentir. Oferecer ajuda, pedir ajuda, parece ser mais fácil. Não sei. A questão é, não dê abertura a esse tipo de pensamento. Tenha certeza de que existe um Deus maior, criador de galáxias, de universos, de multiversos, que ele pensa e cria. Entra nessa frequência divina, dá um sorriso, contempla a natureza, contempla a criação, se aproxima dessa luz, porque ele está aqui disponível, a gente só tem que acessar. Como a gente está nessa parte sombria, como a gente está assim nas sombras, a gente não consegue sentir a luz. Nós precisamos buscar a luz, dar um sorriso, melhorar um pouquinho que seja o pensamento, fazer um pouquinho de bondade que seja. Porque quando a gente faz essa abertura, aí entra um pouquinho de Deus na nossa cabeça, no nosso coração. Mais uma aberturazinha que seja, mais uma contemplaçãozinha. Olha que céu lindo. Ai, minha mãe, dá um abraço na mãe. Um beijo no cachorro, um beijo numa criança, que é mais fácil da gente abrir o coração. Aí a luz entra mais um pouquinho. Vai entrando nessa energia de Deus que tá aí disponível. E aí quando você conseguir fazer isso, você vai afastar toda essa energia de dar cabo da vida. Se você acha que pode ajudar alguma pessoa que não esteja tão bem, que você não sabe o que está se passando na cabeça dela, compartilha. Mais do que compartilhar, se você tem alguém assim, pergunta se ela quer ajuda. Pra ir numa igreja, não só pra escutar a palavra. Se puder conversar com o padre, com o pastor, seja lá com quem for. Procurar uma terapia, procurar ajuda. Porque quando nós entramos nessa energia mais densa, é caso mesmo de tomar remédio, você procura um psicólogo. Toma um remédiozinho para poder dar abertura para outras coisas, como uma terapia. Tem várias formas de terapia. Tem uma terapia que ela não precisa você saber o que aconteceu no passado. Você simplesmente limpa. E tem essa que você pode, sim, descobrir o que aconteceu. Que chama-se constelação familiar. Essa pessoa que eu fui ontem, né, que eu fui conhecer, passou muita confiança, sabe? Não era uma encenação, era real. Foi muito real. Muito impressionante. Tem a constelação, tem o reiki, tem o ho'oponopono. Gente, teta healing. Muitas formas de limpar isso de uma forma bem profunda. Mas a pessoa tem que querer. Tem que realmente querer. Porque não adianta, eu tenho essa informação aqui, foi minha avó, não sei o que, foi meu tio. Mas se eu não decidir que eu quero viver, de nada vai adiantar. Se inscreve no canal, compartilha. Beijo.